E começa agora o nosso Papo de Segunda delicioso, na Semana do Orgulho LGBTQIAPN+. O Dia do Orgulho mesmo é depois de amanhã, como você sabe, mas a gente celebra o dia, a semana, o mês, o ano, a vida, que é importante. E celebra com ele, gente, nosso convidado que enche a comunidade LGBTQIAPN+, de orgulho. Eu tenho certeza disso, senhoras e senhores, com muito carinho, Thales Bretas. Obrigado. E olha só, você que está em casa, a gente abre o nosso debate falando de redes de apoio que são fundamentais para a comunidade LGBTQIAPN+, e que são importantes para todos nós. Então conta lá na hashtag Papo de Segunda no GNT quem é sua rede. E você é rede de apoio de quem? Com certeza a gente precisa o tempo todo de apoio. Acho que quem é pai entende cada vez mais isso. E acho que antes da gente ser pai também, talvez a gente não entendesse tanto. E no momento que meus filhos nasceram, lá nos Estados Unidos, que eu não tinha toda a minha rede de apoio, né? A dona Deia, que é minha sogra, até foi com a gente no comecinho. Depois meus pais visitaram, mas eles intercalaram e eu tive dois, né? A gente teve dois. E a gente viu a importância de uma rede de apoio, de ter os parentes presentes, de ter gente próxima ajudando, porque é muito intenso. Eu acho que sempre foram, né, muito importantes nessa rede de apoio os avós, que são Deia, minha sogra, Sim. Penha, que é casada com Júlio, que é pai de Paulo Gustavo, e os meus pais, que embora morem em Belo Horizonte, que é um pouquinho longe, estão sempre presentes quando podem, foram muito importantes nesse comecinho. E também profissionais que a gente confia e que eu tive o privilégio, claro, de contar com elas, porque eu também trabalho e foram essenciais assim na minha vida, que são as babás que cuidam dos meus filhos com o maior amor e carinho, se revezam aí nesse cuidado comigo, me ajudam no dia a dia. Quer mandar beijo para elas? Fique à vontade. Muito, muito. Devem estar até me assistindo. Obrigado, porque a gente tem uma troca muito grande de carinho e elas cuidam do nosso bem maior, né? Assim, do meu maior sonho de vida. E eu quero cuidar delas também para sempre. Acho que é uma relação mútua de troca. É isso que é fundamental nessa hora. Quando a gente pensa em rede de apoio, acho que a primeira coisa que a gente pensa é nos pais. Porque todo mundo que é mãe e pai, é evidente que a gente sacrifica muito da nossa autonomia, sobretudo quando os filhos são pequenos, né? Sobretudo quando é um bebê. Sim. Né? E nós somos seres que, como adultos, a maioria de nós, nem todos, né? Mas a maioria de nós já constituiu uma rede desejante. Assim, nós estamos acostumados a ter o nosso desejo colocado em determinados lugares. E quando o filho vem, o filho convoca muito o nosso desejo, se torna o principal objeto do nosso desejo, mas se torna também o principal objeto das nossas obrigações. Nem sempre do nosso desejo, na maioria das vezes do nosso desejo, mas às vezes da nossa obrigação. E a gente precisa continuar desejando outras coisas, senão a gente se sente frustrado. Por exemplo, uma das razões, talvez a razão principal para a depressão que muitas mães têm pós-parto, no puerpério e tal, é isso, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, que é uma jornalista que sempre trabalhou muito. E quando ela teve filhos, assim, ela ficou deprimida porque, de repente, ela não conseguia mais trabalhar, ficava ali cuidando de criança. Então, é muito importante que a gente tenha rede de apoio, os pais, né, para poderem preservar alguma coisa da sua autonomia, que é importante para os pais se manterem como seres desejantes e conseguirem criar bem os seus filhos. Sim. Conseguirem criar os seus filhos dentro de uma dinâmica saudável de desejo. E não dentro de uma dinâmica de muita obrigação e que fica extenuante. Isso não é bom para os pais, não é bom para os filhos. Porque você acaba projetando suas frustrações também, suas não realizações de desejos profissionais e tudo. O filho, como se culpando ele. Mas, na verdade, foi uma coisa que você abriu mão, talvez porque também a necessidade surgiu. Sim. Por exemplo, quando eles nasceram os meus, às vezes, em algum momento, eu não conseguia ir no banheiro na hora que eu estava com vontade. Sim. Porque eu estava com um acordado, dando mamar, e a gente... E assim, a hora do banho, não sei se isso aconteceu com vocês, mas era uma hora sagrada. Eu tomava um banho e falava, caramba, você tá sozinho ali naquele momento. Senão, às vezes eu tomava banho de porta aberta, ia no banheiro de porta aberta, fazendo número 2. Sim, a gente não consegue as coisas mais básicas ali naquele começo, né? Mas o que eu ia dizer é que também é importante pensar isso da perspectiva dos filhos.
Porque assim como os pais precisam de autonomia e precisam fazer o seu desejo circular, né? Os filhos precisam também de outras identificações. Os filhos não vão viver com os pais para sempre, vão viver em sociedade, né? Então, e os pais, por mais conscientes que sejam de que os filhos viverão em sociedade, os pais têm um pouco de dificuldade, assim, a limitar os filhos. A gente limita, quanto mais consciente você vai limitar. Mas nada limita tão bem os filhos quanto a vida. Bota o filho ali na escola, bota o filho fora do ambiente de amor devoto que os pais têm, né? Proteção, de proteção, né? Muitas vezes excessiva, né? Então, é muito importante para os filhos também que eles contem com outras identificações. Nesse sentido, a rede é importante, que é outro ritmo, outra pessoa. A pessoa vai lidar com você de uma maneira diferente. Um amigo seu não vai lidar com seu filho da mesma maneira. Né? Seus pais não vão lidar da mesma maneira, para bem e para mal. Normalmente, os pais são mais permissivos, né? Mas as redes são, portanto, importantes para os filhos também, né? Mas eu estava pensando nessa lógica de rede de apoio, depois que Paulo Gustavo partiu, eu imagino que no período de luto, você precisou viver você um pouco e entender esse novo momento da vida. E aí você acabou precisando, acredito eu, de uma outra lógica de rede de apoio. Você encontrou a rede que você precisava para que você vivesse esse momento também, Thales? Assim, esse projeto, né, de ter filho nunca foi um projeto que eu imaginei solo, assim. Eu sempre quis ter uma família. E no momento que eu perdi meu companheiro de vida, o pai dos meus filhos, eu tive muita dificuldade porque ao mesmo tempo que eu precisei me encontrar, entender tudo que eu estava sentindo, processar tudo aquilo, a dor, eu tive o reflexo de ser para os meus filhos quase que as duas figuras, sabe? Eu tive essa necessidade, assim, e eu sou um pouco controlador. Então, eu quis muito estar presente na vida deles o máximo possível. E eu vivi esse paradoxo, porque ao mesmo tempo eu sentia essa culpa, essa necessidade, essa vontade de nunca faltar isso para eles, assim, porque é um trauma, com certeza, principalmente esse luto coletivo, né, que a gente viveu. Foi uma comoção nacional, assim, muita gente tinha muita empatia pela nossa família e a história deles foi muito marcada. Então, eu queria tentar neutralizar isso ao máximo possível e a minha acaba ficando um pouco perdida nisso. Eu acho que a paternidade faz isso com a gente um pouco, a gente se coloca um pouco em segunda mão, mas, ao mesmo tempo, uma hora eu voltei para mim e percebi que eu precisava, acima de tudo, estar bem para criar aquelas crianças, entendeu? E ter energia, porque eles estavam com energia, eles têm uma vida, desejos. E eu precisei cultivar isso dentro de mim, acessar mesmo tendo essa dificuldade. Então, a rede de apoio me ajudou também a viajar sozinho, quando eu precisava, viajar com os amigos, ou sair um dia, uma noite com os amigos, me distrair. Mas eu tinha essa dificuldade um pouco, é como se eu não quisesse largar, assim, sabe? Minha mãe era muito assim, de ter sempre debaixo da asa. E eu estou aprendendo aos poucos, porque realmente eu vejo que é importante, é necessário. E igual o Chico falou, para os filhos principalmente, para a gente muito, claro, mas para os filhos, para eles terem uma outra experiência, para não serem tão apegados a você e verem você bem, você com desejos, mostrando a eles que você tem esse fogo na vida, assim, essa vontade de conquistar as coisas, de viver. É muito importante, tá? E eu estou vendo, né? Estou me adaptando, assim, cada dia, uma transformação. E isso que você faz educa demais, cara. Educa demais porque os nossos filhos, eles aprendem muito nos vendo fazendo. Ô Joãozinho, você acha que nós nascemos em uma rede ou você acha que nós precisamos desenvolver a habilidade de também construir uma rede de apoio quando nos damos conta que vamos precisar? Eu acho que os dois, assim, acho que ter uma rede de apoio é uma sorte, né, para quem precisa, né? No nosso caso, a gente deu uma sorte, porque muita gente nasce com uma família, vamos dizer, alternativa, no sentido de uma mãe que morre, ou no meu caso, um pai que morreu, minha mãe muito jovem, trabalhando, viajando muito. Eu sinto que a minha mãe e meu pai fizeram um pouco isso, de montar. Meu pai sabia que ia morrer, né? Desde antes de eu nascer, meu pai já sabia que, enfim, tinha cirrose e não parou de beber, então não tinha muito como viver.
E ele foi ali botando umas pessoas que ele julgava interessantes, julgava cuidadosas, que poderiam me formar na vida de alguma maneira, seja afetiva, seja intelectual. Então, eu fui muito abençoado pela sabedoria dos meus pais em montar esse exército silencioso, invisível ali, que me ajudou muito. Então, a minha casa era vazia, assim, né? Porque minha mãe trabalhava muito, meu pai tinha morrido e tal. E aí eu fui para casa dos meus amigos, fui para casa do meu padrinho, da minha madrinha. Eu fui arrumando essa rede afetiva que me suportou durante muito tempo, enquanto eu era uma criança cheia de insegurança, cheia de problemas, querendo trocar, querendo ser cuidado, querendo ter limite. Eu lembro muito do sentimento, porque a minha mãe, que me criava, ela é realmente uma mulher muito à frente do seu tempo, ou muito alternativa. Ela é uma pessoa assim que... Uma coisa que a minha mãe falou que na época eu não entendi, e hoje em dia eu entendo muito, que vai de encontro ao que você falou. Minha mãe disse uma vez, a gente numa discussão, e eu jogando umas coisas na cara dela, não sei o quê, e eu devo ter falado alguma coisa como: você não se dedicou a mim o suficiente. Ela falou: a coisa mais triste do mundo é um filho ouvir de uma mãe que ela se dedicou. Não é se dedicou, se anulou, se sacrificou. Porque essa conta vem, né? É um peso na cabeça de uma criança. Né? Você me sacrificou, não Eu sou responsável pelo seu sacrifício. Eu sou responsável por você não ter podido desejar, amar, ter tesão, transar, ter amigo, ter trabalho. Não quero. E depois, mais tarde, eu entendi, ela tinha razão. A minha mãe ser uma mulher antes de uma mãe foi muito importante para a constituição do que eu sou, do entendimento que eu tenho das mulheres, dos pais, do que é uma pessoa forte. Então, isso é uma homenagem à dona Gilda.